Uma excelente quarta-feira para você, meu amigo querido, meu irmão querido. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando na sua vida, esteja você debaixo da maravilhosa graça de Deus. É com muita alegria que nós começamos mais uma reunião de oração e estudo bíblico, um momento muito especial em que nós nos colocamos na presença do Senhor para meditar na sua palavra e para falar com Ele, para dirigirmos-nos a Deus em atitude de adoração e de oração. Você é muito bem-vindo a estar conosco, para participar com a gente desse momento que nós estamos fazendo sempre às quartas-feiras, onde nós deixamos de lado as distrações que muitas vezes nos tiram da paz de Cristo para de fato nos voltarmos somente para Ele. É com você que eu quero falar nesse momento e quero meditar com você a respeito dos atributos de Deus. E para isso nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e eu convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos e comigo falar com Deus todas as suas necessidades. Deus bendito, amado Pai, nós nos encontramos, Senhor, na Tua presença, juntos, pela internet, com um coração desejoso, Senhor, de Te louvar, de Te adorar, Senhor. E também, ó Deus, de confessarmos a Ti todas as nossas dificuldades, ó Senhor. Sabendo, ó Deus, que Tu sabes de todas as coisas que precisamos. Mas, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos encoraja a cada dia dedicarmos a Ti as nossas vidas, Senhor. Para que, de fato, a gente experimente essa graça maravilhosa que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ensine isso, ó Deus. Nos ensine neste mundo de tanta correria, o que é viver dependendo apenas da Tua graça, Senhor. Nos ensine, ó Deus, nesses dias de tantas e tantas preocupações, o que é de fato descansar em Ti e entregar a Ti todas as coisas, ó Deus. Esteja, Senhor, com os nossos amigos e os nossos irmãos que vão nos assistir através desse canal, Senhor, de comunicação. E que aqui o Senhor ouça os pedidos que são feitos, ó Deus, e os responda de acordo com a Tua maravilhosa, soberana e bondosa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você tiver aqui a condição de lê-la, que é de fato um grande privilégio em nossa nação, podemos meditar na palavra de Deus. No Salmo 63, verso 3, nós vamos entender o que é a graça de Deus nos dias de hoje. Salmo 63, verso 3, o salmista, com uma frase, fala uma coisa muito profunda para nós. Ele diz: porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. É o Salmo 63, verso 3, que nos apresenta mais um dos fantásticos atributos de Deus, que é a graça de Deus. Esse é um atributo maravilhoso. É um atributo que a gente pode dizer assim, nós precisamos dele. E sem a gente ter essa graça de Deus, nada na nossa vida se completa em total segurança e direção que vem do Senhor. Esse é um atributo muito lindo, muito maravilhoso e muito importante da gente perceber o que ele significa, porque com certeza é um atributo que nos exorta, que nos humilha, que nos confronta e que nos mostra mais uma face desse Deus revelada na palavra dele. A graça de Deus é uma das qualidades essenciais de Deus. É uma daquelas perfeições divinas que caracterizam o quanto nosso Deus é um Deus correto, perfeito e que age em nós e sobre toda a criação a fim de trazer vida a essa criação, de vivificar essa criação. E é um assunto tão interessante, tão importante da gente entender, que nós dividimos esse assunto em dois estudos.
Hoje eu quero falar com você sobre essa graça como fonte de vida, como salvação de Deus para nós. E na próxima semana nós vamos falar de um outro aspecto da graça, a saber, a graça comum de Deus, pela qual o Senhor derrama toda a sua bondade sobre toda a criação, agindo e fazendo tanto bem a essa criação. E com base nesse salmo que nos apresenta o aspecto sublime dessa graça, quando o salmista diz que a própria graça de Deus é melhor do que a vida. Eu e você devemos considerar Deus com esse atributo numa estimativa muito maior, numa consideração muito melhor do que nós já temos feito hoje. A graça de Deus é a única fonte da qual fluem a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo escolhido. São palavras de Arthur W. Pink quando ele define o que é a graça de Deus. Graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e a indignos. A graça divina é o soberano e salvador favor de Deus, exercido quando ele nos abençoa e considerando que nós que somos abençoados não temos nenhum direito ou merecimento a essas bênçãos e pelas quais não se exige nenhuma compensação. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para Deus, não há nada que eu possa dar a Deus para que eu receba alguma coisa dele de volta como forma de um contrato, como forma de uma barganha, de uma negociação. Não! Tudo que nós temos e tudo que nós somos é fruto desse favor imerecido, que não é apenas um favor imerecido, eu vou falar disso mais à frente, mas a graça de Deus é o que nos completa. A graça de Deus é manancial de vida e nós somos indignos dessa graça, não merecemos. Portanto, aquela face de Deus pela qual ele age nas nossas vidas, apesar de nós não a merecermos, não procurarmos essa graça de modo nenhum, e essa graça igualmente não é atraída por nada que haja na nossa vida ou na própria criação, objetos dessa graça aos quais ela é dada. A graça de Deus não pode ser comprada, não pode ser obtida, não pode ser conquistada pela criatura. Se a graça pudesse ser conquistada, ela deixaria de ser graça. Quando nós dizemos que uma coisa ou outra, ela é de graça, nós queremos dizer que aquele que recebe o bem ou a dádiva não tem direito sobre ela. E de maneira nenhuma, o que é dado de graça é devido, certo? É merecido. Chega por pura caridade, por liberalidade. Não é solicitado nem desejado, é apenas dado. Isso é a graça de Deus. Não há nada que estimule essa graça a não ser o próprio Deus querendo agir em nós com salvação, com vida, com bondade, com bênçãos e com tudo mais. Deus é abundante na sua própria graça. Romanos capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Ele fala da graça de Deus em oposição às obras para se merecer a salvação. E Paulo está dizendo, nós somos salvos mediante a fé, mas o fator que determina isso é a graça de Deus. Isso não vem de nós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9. Existe a graça de Deus na nossa salvação e é justamente isso que motiva Deus a nos dar vida, bênção e salvação. O que essa graça divina tem por características? A graça divina, ela é eterna. A graça foi planejada antes de ser exercida e ela faz parte do propósito de Deus antes de ser derramada nas nossas vidas. Veja o que a palavra nos diz. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É 2 Timóteo 1,9. A graça de Deus, ela também é livre ou gratuita, porque ninguém jamais a pôde comprar. Romanos 3,24 diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, nós que estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas injustiças. E também podemos dizer que essa graça é soberana, porque o Senhor a exerce em favor daqueles a quem Ele quer, daqueles a quem lhe apraz. Deus concede a sua graça, para que também a graça reinasse. Se a graça, ela reina, ela ocupa um trono e o ocupante desse trono é soberano. Daí podemos falar, conforme o autor de Hebreus, que a gente deve se aproximar do trono de graça de Deus a fim de recebermos misericórdia e assim desenvolvermos a nossa vida com base não no sentimento de nós nos acharmos merecedores de alguma coisa, mas apenas como criaturas humildes que dependem dessa graça de Deus todos os dias, de buscá-la, de estar em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, porque a palavra também nos diz que nós devemos nos aproximar com ousadia desse trono de graça e encontrarmos no Senhor, de fato, a graça que nos possibilita, que nos permite a vivermos a nossa vida para que a gente não vive sem esperança. Pela graça de Deus, nós temos vários exemplos bíblicos. Por exemplo, o rei Manassés, que foi um dos últimos reis de Judá, da linhagem de Davi, que fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que entrou em total apostasia, em pecados, de formas assim terríveis, que nem mesmo os pagãos do seu tempo cometeram tantas atrocidades diante de Deus. Ele passa por um período de arrependimento e o Senhor o restaura. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, era um assassino. Ele mesmo afirma nas Escrituras que ele exterminava os crentes e o Senhor o converte. A igreja de Corinto, para quem o apóstolo Paulo tanto escreve, era uma igreja bastante carnal. Muitos ali viviam em libertinagem, flertando com a imoralidade sexual do seu tempo, mas esses irmãos são lavados, santificados e justificados. Lavados no sangue do Cordeiro de Deus, santificados pelas poderosas operações do Espírito Santo e justificados através das misericórdias infinitas do Deus de graça. Olha como é que Deus age na vida de tantos e tantos homens que não merecem nada. E nós poderíamos citar muitos e muitos exemplos de pessoas que se converteram, ou melhor dizendo, foram alcançados, convertidos pelo alcance, pelo poder dessa graça, que a gente fica assim, maravilhado de ver a obra do Senhor sendo feita na vida de tantas e tantas pessoas que viveram um estilo de vida, atitudes, posturas e comportamentos que não se coadunam, que não dizem respeito aos valores sagrados da santidade desse Deus. E por que não a gente dizer
que no centro disso tudo e que acima disso tudo, que a graça de Deus se manifesta no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. A graça de Deus se manifesta no Senhor Jesus Cristo, por Ele e através dele. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é João capítulo 1, verso 17. Isso não quer dizer que Deus nunca exerceu a sua graça antes da vinda de Cristo. Deus exerce plenamente a sua graça, abundantemente a sua graça na vida do povo de Israel, quando liberta Israel da opressão do Egito. Aliás, antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito com poderosa mão, e isso é graça. Isso é Deus agindo, libertando, abençoando, e só depois vem a lei. Só depois vem os 10 mandamentos. Mas quando eu vejo na palavra de Deus que a graça se manifesta com a vinda de Cristo, eu quero dizer que a graça e a verdade, elas foram plenamente, satisfatoriamente, completamente reveladas e exemplificadas de uma forma perfeita, quando Jesus Cristo, quando o nosso Redentor, veio a este mundo e morreu numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, você que crê em Jesus Cristo. E é somente através de Cristo, o nosso único mediador, o nosso eterno Salvador, que a graça de Deus flui para as nossas vidas. Não há outro caminho para a gente alcançar essa graça senão em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem que ter fé em Cristo. E é por isso que a gente tem que amar a Deus, entendendo quem é Jesus. E essa graça de Cristo é o que de fato nos dá sustento para a vida. Por que não dizer que essa graça de Deus é proclamada no Evangelho? É o assunto pinacular do Evangelho, é um assunto sustentador que dá base, forma, essência ao Evangelho que nós proclamamos. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de graça. Não há nada no Evangelho, nessa mensagem, nessa notícia de que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. Não há nada nessa mensagem central das Sagradas Escrituras que se preste a gratificar os méritos do homem, o orgulho do homem. Não. Antes, o Evangelho nos fala, perceba isso, que se não fôssemos salvos pela graça de Deus, não seríamos salvos ou não seremos salvos de modo nenhum. O Evangelho declara que fora de Cristo, veja, não é fora da religião, não é fora das nossas míseras concepções de Deus, mas fora de Jesus, fora de Cristo, o estado, a condição de todos os homens é desesperadora, é irremediável e não tem esperança. O Evangelho trata os homens, com base na graça de Deus, como verdadeiros criminosos, culpados, condenados, sentenciados à morte. Declara também que o fundamentalista, o moralista mais profundo, mais puro, está na mesma condição em que se acha o criminoso, o bandido, o libertino mais arraigado nisso. O religioso, debaixo do evangelho dessa graça, o religioso confesso, zeloso, correto, cheio de
dignidades próprias, de orgulhos próprios, que se baseiam não no amor a Deus, mas nas suas próprias práticas religiosas, pelo Evangelho da graça de Deus, ele não é melhor. Ele não é melhor do que o pecador mais perdido e mais infiel. Todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus, mas dependendo tão somente da graça de Deus. E é o que eu quero perguntar a você nesse dia. Você depende da graça de Deus e somente da graça de Deus para a sua salvação? Ou será que você, ou será que eu, estamos buscando outros salvadores para a nossa vida, para aplacar a nossa consciência? Será que eu e você somos aquelas pessoas que procuram fazer coisas boas, no sentido de não apenas amar ao próximo, mas no sentido de apaziguar uma consciência pecadora? Isso é terrível, minha gente. A palavra de Deus nos diz que nós não somos salvos pela prática de boas obras, mas nós somos salvos para a prática de boas obras que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Nós precisamos entender o que é a graça de Deus. E quando a entendermos, certamente haverá muito mais descanso para nós. Isso é libertador da nossa alma e do nosso coração, dependermos apenas da graça de Deus em Jesus Cristo. E nós nos tornamos mais humildes, mais quebrantados e mais sinceros para com o nosso Deus. Pense na graça de Deus hoje. Viva essa graça de Deus hoje, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. E como o salmista disse, que os nossos lábios louvem ao Senhor por essa maravilhosa graça que nos salvou em Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos dizer tudo isso a Ele e também fazer os nossos pedidos de oração. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos e somos, Senhor, muito recompensados por entendermos essa tua graça, Senhor. Mas precisamos ainda, Senhor, entender a humildade que essa graça nos ensina, Senhor. Porque não fosse a tua graça, nós já estaríamos perdidos, Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque por esta graça o Senhor nos dá vida juntamente com Cristo e por essa graça somos salvos, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, a entenderem isso, os nossos amigos, a olharem para esta graça e serem alcançados por ela, Senhor, de acordo com o toque do teu Santo Espírito, Deus. E, Senhor, responda, Senhor, neste dia, os pedidos de oração que aqui são feitos, Senhor, de acordo com a tua maravilhosa graça, em nome de Jesus, e na força e na consolação do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe você que esteve com a gente até agora. Peço a você o que eu peço sempre, que você compartilhe esse vídeo para que todos os nossos amigos ouçam essa maravilhosa graça de Deus. Deus te abençoe, meu querido amigo. Deus te abençoe, minha querida amiga. E fique na paz. E uma boa semana a você.